Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Professor Maurício. Se inscreva no meu canal lá no YouTube ou também curte minhas postagens no Instagram, me adiciona lá no Instagram, tá bom, gente? Bom, para falar sobre a aula de hoje, na verdade essa aula é uma continuação do que a gente trabalhou na aula passada. Na aula passada a gente falou muito sobre os conceitos da geografia, a gente viu a importância de estudar a geografia e o principal elemento da geografia é o espaço geográfico. O espaço geográfico onde ocorre a relação entre o homem e a natureza e suas transformações. O homem ele pode transformar a natureza, né, a partir da construção de cidades, construção de estrada, transformação de recursos naturais em produtos, ou então os acontecimentos políticos, acontecimentos na sociedade, acontecimentos na economia, enfim, é um conceito muito amplo. Além do espaço geográfico, existem outras categorias importantes na geografia. A gente viu então o conceito de paisagem, território, lugar, região e por aí vai. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a paisagem, que é uma categoria muito importante na geografia. Bom, a paisagem é tudo que a gente vê ao nosso redor, o que a gente consegue ver, o que a gente consegue sentir. Por exemplo, a paisagem da nossa cidade, a paisagem do bairro, a paisagem da rua ou da vizinhança. Então a paisagem ela pode ser formada por vários elementos. Existem as paisagens naturais, que são formadas por elementos naturais, ou seja, aqueles elementos que ainda não foram modificados pelo homem, como por exemplo a floresta, um rio, a montanha. E aí temos a paisagem cultural, que é aquela paisagem que ela foi transformada pela ação do homem. Por exemplo, uma estrada, uma cidade, a paisagem do bairro. Então são os elementos culturais, aqueles elementos modificados. Ou então a gente pode, dentro de uma mesma paisagem, a gente pode encontrar tanto elementos naturais como também elementos culturais. Um exemplo bem clássico, a paisagem, por exemplo, de Florianópolis, que é uma cidade que mescla muito os elementos naturais com os elementos transformados pelo homem. Já que a gente está falando de Florianópolis, essa cidade linda que me acolheu, né, 20 anos, praticamente quase 20 anos morando aqui, e como essa semana foi a semana de aniversário da nossa cidade, de Florianópolis, hoje eu vou trazer uma aula bem especial. Além de falar da paisagem, a gente vai trazer algumas imagens sobre como a paisagem de Florianópolis se modificou ao longo do tempo. Florianópolis, que é uma cidade que cresceu muito a partir, sobretudo, na segunda metade do século XX, principalmente com a vinda de muitos imigrantes de outros lugares, sobretudo paulistas, gaúchos, estrangeiros, como o caso de argentinos. Hoje em dia recebe também imigrantes de outras partes do Brasil, pessoal do Pará, pessoal da Bahia, gente do Haiti, de outros países, enfim. Então a cidade de Florianópolis ela cresceu bastante nos últimos 20 anos. Consequentemente, esse crescimento nem sempre foi de maneira ordenada, foi meio desordenado. Só que mesmo sendo uma cidade onde o crescimento urbano foi muito rápido, vocês percebem que muitas paisagens ainda não modificaram, ou seja, não houve tanta modificação do ser humano. Então nós vamos tratar alguns dos principais lugares da nossa cidade, alguns lugares turísticos, lugares históricos, e vamos ver algumas imagens, a partir dessas imagens, interpretar como que a paisagem de Florianópolis foi modificada ao longo do tempo. Espero que vocês gostem da aula e que seja uma aula bastante proveitosa. Caso vocês curtem, não deixe de comentar. Se não gostou, não comente e não ofenda, tá bom, gente? Então, no mais era isso. E no mais que vocês tenham uma ótima semana. Então, o nosso vídeo, a gente explicou um pouco na nossa introdução sobre a paisagem, essa importante categoria. Aqui a nossa vinheta de apresentação. Então, nós vamos falar bastante sobre a paisagem de Florianópolis, tá bom, gente? Antes de eu falar da paisagem de Florianópolis, que foi bastante alterada, sobretudo no século XX, a gente precisa entender então o conceito de paisagem, que essa categoria é bastante importante dentro da geografia. Então, paisagem é tudo que nós vemos, é tudo que nós sentimos e que a nossa percepção alcança, aquilo que a gente consegue enxergar. No espaço geográfico, a gente consegue enxergar algumas coisas? Sim, a gente consegue enxergar a transformação. Só que tem muitas coisas do espaço geográfico que a gente não enxerga. Na paisagem, é aquilo que a gente consegue enxergar e que ela pode ser transformada através do tempo. E aí essas paisagens, elas podem ser classificadas em paisagens naturais, natural no caso, ou culturais. Na paisagem natural, são aquelas paisagens que são formadas por elementos naturais, ou seja, que não sofreram alteração humana. Um exemplo é a floresta, o oceano, uma praia, um rio, são alguns desses exemplos. Aqui tem uma imagem, então, de uma paisagem
natural, que quase não sofreu modificação, na verdade não sofreu quase nada de modificação. Então é um retrato aqui, ali a gente consegue observar a montanha, a gente consegue observar a floresta, algumas árvores, são alguns desses exemplos. Já na paisagem cultural, são formadas por elementos modificados pelo homem, ou seja, aquele que o homem consegue se transformar. Um exemplo, a estrada, o prédio, a indústria, uma cidade, né? Em muitas partes, em muitas paisagens, há uma mescla de elementos naturais e culturais numa mesma visão. Aqui tem um exemplo de uma paisagem cultural, certo? Formada então por elementos culturais, uma estrada, uma ponte, um prédio, mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar alguns elementos naturais, como o caso ali de algumas florestas. Um exemplo que talvez alguns tenham dúvidas, professor, uma paisagem rural é uma paisagem natural ou cultural? Bom, embora a paisagem rural não sofra tanta modificação igual uma cidade, ela é uma paisagem cultural, porque querendo ou não, uma plantação não deixa de ser uma alteração que o homem faz. Então ela é uma paisagem cultural. Se ela mais ou se ela menos, aí vai do grau de percepção, mas ela é uma paisagem cultural, tá bom, gente? Então essa é uma dúvida que é importante a gente esclarecer. Bom, falando então de Florianópolis, aproveitando então que é a semana de aniversário da nossa cidade, que na verdade foi terça-feira agora, foi agora dia 23 de março, essa cidade linda, cidade fundada por açorianos, e enfim, uma cidade que tem bastante história, uma das cidades mais lindas do Brasil. Então a cidade de Florianópolis, a sua região metropolitana, a gente conta ali Palhoça, São José, Zé, Biguaçu, Santo Amaro, enfim. Um exemplo de alteração da paisagem com o tempo e, ao mesmo tempo, consegue mesclar a ação humana de exuberante natureza. Isso é um exemplo bem clássico quando a gente vai visitar as praias de Florianópolis. Não é à toa que a cidade de Florianópolis é uma cidade muito visitada por turistas, que mesmo sendo uma cidade grande, uma cidade de praticamente 500 mil habitantes, 1 milhão contando com a sua região metropolitana, ela ainda consegue ter muitas praias preservadas, com dunas, com restinga, com mangue, embora de um tempo para cá a ação do homem tem ameaçado esse ecossistema. As mudanças significativas de sua paisagem ocorreram sobretudo na segunda metade do século XX. Foi durante esse período que Florianópolis recebeu muita gente de fora, de São Paulo, do Paraná, de outras partes do estado de Santa Catarina, muitos gaúchos, depois mais para frente estrangeiros, sobretudo do Mercosul, Argentina, Uruguai e assim por diante, como eu falei lá na introdução do vídeo. Apesar do seu crescimento urbano, nem sempre ordenado, é importante a gente frisar isso, né? Não é à toa que é uma cidade que vive com alguns problemas urbanos, com o aumento da poluição, sobretudo do trânsito, muitos lugares da nossa cidade ainda permanecem bastante inalterados, tanto pela natureza quanto a sua história. Então a gente consegue encontrar em Florianópolis lugares modernos, lugares onde a natureza ainda não foi alterada e lugares que ainda preservam a sua história, como o caso de Santo Antônio de Lisboa e o Ribeirão da Ilha. E também a própria região central, mesmo sendo uma região bastante movimentada, ainda mantém alguns prédios históricos. Então, a seguir, nós vamos ver algumas imagens, né, tanto antiga quanto atual, dos principais lugares da nossa cidade. Então, são lugares turísticos, lugares bastante conhecidos da nossa população e também dos turistas, tá bom, gente? Bom, a primeira imagem é um lugar bastante folclórico de Florianópolis, que é o Mercado Central. É o mercado onde servia como um abastecimento de alimentos e de peixe. Então aqui tem duas imagens, né? A imagem atual do Mercado Central, o mercado público, na verdade, né, de Florianópolis, e a imagem no Mercado Central no início do século XX. Sempre foi um lugar bastante movimentado, onde acontecia o que? O abastecimento de produtos, então era uma região de bastante comércio, né? Vocês percebem que houve uma certa alteração, mas a fachada, boa parte da fachada ainda ficou intacta, até porque é um lugar que é cultural e aí existe o chamado tombamento. Então esse tombamento faz com que alguns lugares históricos mantenham ainda a sua preservação e a sua fachada original, tá bom, gente? Bom, aqui tem a Avenida Central do Cobrasol que fica na cidade de São José, uma cidade importante dentro da Grande Florianópolis, considerada a quarta maior cidade do estado. A Avenida Central do Cobrasol é um bairro que surgiu a partir da origem do distrito de Campinas, o distrito sede ali de São José. É um dos bairros mais movimentados, talvez seja o mais movimentado da cidade de São José. Então ali tem uma imagem da década de 80 do Mercado Central.
E aí, embora vocês percebam que na década de 80 já tinha crescido bastante essa região, e uma imagem atual. Então, vocês percebem que o Cobrasol é um lugar bastante movimentado, um lugar bastante urbanizado, com bastante prédio. Então, aqui é um exemplo, né, dessa alteração da paisagem. Bom, voltando ali naquela imagem do mercado público da capital, então aqui tem uma imagem bem interessante, inclusive aqui apontei a seta. Antigamente o mercado público ele dava saída para o mar. Nessa época ainda não existia o aterro da Baía Sul. Como o mercado público ficava próximo do mar, por que ficava próximo do mar? Porque para facilitar o trânsito. Então boa parte dos produtos que chegava em Florianópolis, sobretudo no mercado público, era vindo o quê? Vinha de barco. Não é à toa que Florianópolis sempre teve essa tradição do transporte hidroviário, transporte de barco, transporte de carga, enfim. Então, essa parte facilitava bastante o transporte. Né? E aqui mostra a fachada atual do mercado público de Florianópolis. Então, vocês percebem já essa mudança, né? Com o mercado com a saída para o mar, e hoje em dia o mercado não tem saída para o mar, tá bom, gente? E aí a gente já vai falar sobre a construção do aterro da Baía Sul, que essa parte é muito importante, inclusive acelerou o desenvolvimento da cidade. Bom, outra imagem bastante importante é a Praça 15 de Novembro, é um dos lugares mais conhecidos também do centro de Florianópolis. Ali você percebe ao fundo também a Catedral Metropolitana. A Praça 15 de Novembro, apesar das imagens antigas, sempre foi um lugar de bastante movimento dentro do centro de Florianópolis. Aqui tem um retrato da Praça 15 na década de 30, um lugar bastante movimentado, que também dava acesso ao mar, é importante a gente frisar isso, e a imagem atual da Praça 15. Pessoal, parece que há uma diferença aqui porque a imagem tirada foi tirada de ângulos diferentes, mas é a Praça 15, tá bom, gente? Bom, aqui tem uma região, voltando a falar de São José, que é uma cidade histórica, assim como Florianópolis, é uma cidade que também foi colonizada por açoriano, consequentemente, muitas de suas casas preservam a origem açoriana, ou seja, a origem portuguesa, né, com alguns casarões. Aqui tem uma imagem do centro histórico de São José atual e no início do século XX. Então, boa parte dessas construções ainda não foram alteradas, por se tratar de um centro histórico. Então, eles ainda conseguiram manter alguns desses casarões antigos dentro do centro histórico de São José. Bom, outra imagem bastante simbólica, a Rua Felipe Schmidt, uma das ruas mais famosas de Florianópolis, não só do centro de Florianópolis, mas de toda a cidade. Essa aqui é uma imagem da década de 30, vocês percebem que mesmo sendo uma imagem antiga, vocês percebem que a Felipe Schmidt sempre foi uma rua bastante movimentada, não é à toa que é a rua onde tem muito comércio, e aqui uma imagem atual do calçadão da Felipe Schmidt. A diferença, né, que a Felipe Schmidt hoje em dia tem um calçadão, com exceção ali na parte inicial da Felipe Schmidt, o acesso a veículo está restrito, tá bom? Na verdade está proibido nessa parte do calçadão. Então aqui tem as duas diferenças da Felipe Schmidt na década de 30 e atual. Bom, aqui é uma imagem da Praia dos Ingleses e o costão sul dos ingleses, do Morro dos Ingleses. Aqui não tem muita diferença. Essa aqui é uma imagem dos anos 50 e uma imagem atual. Por se tratar de uma paisagem natural, ou seja, uma paisagem que não foi modificada, o mesmo se passando mais de 60 anos, é uma paisagem que não houve alteração, certo? Então, é importante a gente frisar, viu? Eu acabei esquecendo de falar. A imagem natural, ela pode se modificar através do tempo. Só que essa modificação é muito mais lenta. Vou dar um exemplo da formação de uma montanha. Por exemplo, para se formar uma montanha, a natureza leva milhões de anos, certo? Ao contrário de uma paisagem cultural, que essa modificação pode se dar em anos ou até mesmo em dias, dependendo do grau de aceleração e o grau de recurso, tá bom, gente? Bom, isso aqui é uma imagem então da construção do aterro da Baía Sul, onde está o terminal, onde está a ponte Pedro Ivo e a Colombo Machado Salles, né? Então, onde também está o Centro-Sul. Então, a construção do aterro da Baía Sul iniciou as obras a partir dos anos 70, certo? Então, aqui tem duas imagens, né? Uma está em preto e branco, mostrando a construção do aterro da Baía Sul. E aqui é uma imagem já com a imagem colorida. Aqui vocês percebem a beira-mar de Florianópolis. Ainda ela não era tão alargada, depois vai ter um projeto de alargamento da beira-mar. A beira-mar, inclusive, ela serviu
para facilitar o trânsito das pessoas que vinham para o centro para o norte da ilha, porque esse trânsito demorava muito, né? Para vocês terem uma ideia, para sair do centro para se chegar ao norte da ilha, se demorava praticamente mais de 3 horas. E aqui tem uma imagem então aérea, né? Como ele estava aterrando. Então o aterro é uma forma muito rápida de alterar a paisagem, né? Então essa parte de Florianópolis é uma parte que surgiu só na década de 70. E foi bastante importante, que isso acelerou o desenvolvimento urbano da região central e muitos equipamentos começaram a surgir ali, como é o caso ali da rodoviária do Rita Maria, o terminal urbano, né, conhecido como Ticem. Então são alguns dos exemplos que foram construídos onde está o aterro da Baía Sul, certo? Aqui tem uma imagem também do centro de Florianópolis, isso também antes da construção do aterro da Baía Sul. Na verdade, perdão, gente, a primeira imagem já tinha o aterro da Baía Sul, mas ainda não tinha tanta urbanização, ela ainda recém tinha sido implementado. E aqui tem uma imagem do maciço do Morro da Cruz, certo? Uma região periférica de Florianópolis. E aqui tem uma imagem de um colégio muito importante do centro de Florianópolis. Eu sou suspeito para falar porque eu já lecionei nesse colégio, que é o Instituto. Né? Então aqui tem uma imagem aérea do maciço do Morro da Cruz com a fachada do Instituto ao fundo. E aqui tem uma outra imagem aérea do centro de Florianópolis, aí desta vez sem a implementação do aterro da Baía Sul. Ambas as imagens estão entre a década de 70 e 80, tá bom, gente? Aqui é uma praia bastante conhecida, né, sobretudo por turistas do Mercosul e sobretudo pelos turistas, os nossos os turistas argentinos, que é a praia de Canasvieiras. Essa aqui é a imagem atual, já com o alargamento da faixa. É importante lembrar que recentemente a praia de Canasvieiras ela sofreu uma alteração, houve um processo de alargamento da faixa de areia. E aqui é uma imagem dos anos 50, então vocês percebem que é uma praia que sofreu muita alteração urbana. Tanto é que é uma das praias mais urbanizadas de Florianópolis e aqui é uma imagem dos anos 50. Praticamente não tinha quase nenhuma casa, era uma vila de pescadores, a praia de Canasvieiras, tá bom? Aqui outra praia muito famosa de Florianópolis, sobretudo para quem gosta do surf, que é a Praia da Joaquina, certo? Inclusive era permitido estacionar na orla da praia. Então aqui foi palco de muitos campeonatos de surf, inclusive sendo uma referência para surfistas não só do Brasil, mas também do mundo. E as duas imagens que eu trouxe da Praia da Joaquina, ela trata de uma imagem do Mundial de Surf 86, que ocorreu em Florianópolis. Atualmente o Mundial de Surf no Brasil não ocorre mais em Florianópolis, a etapa é no Rio de Janeiro, mas Florianópolis já foi palco de diversas etapas do Mundial de Surf, até porque é uma cidade que tem muita tradição nesse esporte, tá bom? Outra imagem bastante interessante, inclusive até hoje tem, que é a pesca da tainha na Praia dos Ingleses. A Praia dos Ingleses é uma das praias mais tradicionais na pesca da tainha. A pesca da tainha ocorre sempre no inverno, sobretudo, na verdade, no final do outono, né, entre maio e agosto. É uma tradição, né? Tanto é que os ingleses, mesmo com o seu crescimento, ainda é uma praia que tem bastante tradição pesqueira. Praia dos Ingleses, Barra da Lagoa, Pantano do Sul, são praias com forte tradição pesqueira. E aqui mostra um lance na Praia dos Ingleses. Isso aqui é na década. As duas imagens, na verdade, são dos anos 80, tá em preto e branco, mas é da década de 80. Então ali vocês percebem no fundo o costão da Praia dos Ingleses, o costão sul. Aqui é uma imagem de uma outra cidade da região da Grande Florianópolis, que é a cidade de Palhoça, uma cidade grande, uma cidade que é a terceira maior cidade dentro da região metropolitana de Florianópolis. Aqui tem uma avenida bem importante da cidade da Palhoça, que é a Avenida Rio Branco, uma das principais avenidas da cidade, uma avenida bastante movimentada. Então essa aqui é uma imagem atual, e essa aqui é uma imagem entre a década de 30 e a década de 40 da Avenida Rio Branco, na cidade da Palhoça. Bom, isso aqui é uma imagem para finalizar a nossa aula. Não tem como não falar de Florianópolis sem falar de dos lugares mais tradicionais, mais históricos, que é o Santo Antônio de Lisboa, certo? Aqui mostra o exemplo da tradição da fundação de açorianos, né, de imigrantes vindo da ilha de Açores, em Portugal. Então, o Santo Antônio de Lisboa é um retrato da preservação da nossa história. Então, aqui tem uma imagem do século XVIII, quando surgiu as primeiras casas, na época quando Florianópolis se chamava Nossa Senhora do Desterro. Então aqui vocês percebem a fachada da igreja de Santo Antônio de Lisboa. E aqui tem a imagem atual. Então vocês percebem que essa paisagem
no bairro de Santo Antônio de Lisboa praticamente não sofreu alteração. Então vocês percebem que a paisagem ela pode ainda manter laços históricos. E é importante a gente sempre manter isso, né? Uma cidade sem história não é uma cidade rica, né? Quando a gente fala em riqueza, a gente não pode falar só das riquezas materiais, a gente tem que falar também das riquezas históricas. Bom, finalizo então minha aula mostrando um pouco a vista aérea do centro de Florianópolis, ali do maciço do Morro da Cruz. Então a gente mostra que Florianópolis, mesmo sendo uma cidade que cresceu bastante, sobretudo nos últimos 20, 30 anos, é uma cidade que ainda conseguiu manter algumas paisagens inalteradas. Então não é à toa que é considerada uma das cidades mais bonitas do Brasil. Infelizmente, a nossa cidade tem sofrido um processo de crescimento bastante desordenado nos últimos anos. Isso tem prejudicado bastante a qualidade de vida. Como vocês sabem, Florianópolis é uma cidade que recebe não apenas muitos turistas, mas também moradores novos. Por quê? Porque querem conhecer essa cidade. É uma cidade que tem suas belezas, só que infelizmente essa beleza está sendo bastante ameaçada nos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu deixo aqui o meu abraço e que vocês se cuidem, tá bom? E no mais, que vocês tenham uma ótima semana. Abraço e fiquem bem.